Direto da redação. O ex-prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, está inelegível por 3 anos e foi condenado ao pagamento de multa pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio por ato de improbidade administrativa. Armando foi responsabilizado por nepotismo durante o seu governo, porque nomeou o tio e o primo da então primeira-dama Alexandra Moreira na Secretaria Municipal de Transportes. Os nomeados foram, respectivamente, José Augusto de Carvalho Gomes, que é o tio da primeira-dama, e Kleber Gomes. Eles, na época, a primeira-dama, na época, a Alexandra Moreira, ela era secretária municipal de saúde. Essa reportagem também você confere em portalvio.com.br, tem cópia da sentença. Na verdade, a 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve na íntegra uma decisão do juiz de primeira instância, que julgou esse caso. Nas razões de defesa aqui de Armando, ele diz o seguinte, que ele nomeou, que na verdade isso não é nepotismo não, porque numa cidade como Quissamã, numa pequena cidade, todo mundo tem laços de parentesco. Então isso quer dizer o seguinte, que todo mundo, mais de 20 mil habitantes em Quissamã, todo mundo ali tem laço de parentesco um com o outro. Todo mundo ali então casou em família, né? Que todo mundo é parente de todo mundo, então tem um negócio ali que eu preciso entender melhor. Então isso quer dizer o seguinte, que Julinho Sellen, que é secretário de Transportes, ele seria parente de Furinga, que hoje é secretário de Saúde. Julinho Sellen e Furinga se parecem muito, né? Parecem muito um com o outro, né? Bom, aqui eu estou embarcando na tese. Vamos ver aqui então. Zé Dendeca, que também é lá de Quissamã. O Zé Dendeca, por exemplo, que está até sumidinho, tá? Eu gosto muito de Zé Dendeca. Foi presidente do sindicato lá. Zé Dendeca, vamos dizer que ele seria parente de... Vamos encontrar aqui uma outra figura aqui, porque assim que se parece com o Zé Dendeca, que pode ser parente, a gente não sabe, né? Mas Zé Dendeca, por exemplo, ele seria parente de Chiquinho Arué, que foi vereador. Devem se parecer muito, né? Zé Dendeca tem muita semelhança, né? Então ali todo mundo é parente, todo mundo seria contraparente, segundo aqui as razões de defesa apresentada pelo prefeito Armando Carneiro. O José Augusto, que é o tio da primeira-dama, ele nem defesa apresentou, pelo menos é o que diz aqui o processo. Já o Kleber Gomes Moreira, ele não foi condenado, por uma razão simples, porque ele era assessor, depois ele foi nomeado secretário. Isso aí é um detalhe, porque o que a lei diz? A lei, ela não considera o cargo de agente político como caso de nepotismo. Então, o cargo de secretário é cargo de agente político. Aí, nesse caso, não configura nepotismo. O Ministério Público, que foi o autor da denúncia, autor de uma ação civil pública, nesse caso aqui na época, fez primeiro uma recomendação ao prefeito Armando Carneiro para que ele demitisse, falando que era o seguinte, aquilo ali configurava nepotismo, para ele respeitar a súmula de número 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe nepotismo na administração pública, a nomeação de parentes, ainda que por afinidade, que aqui são parentes por afinidade do ex-prefeito. E ele não ligou muito, mas o Kleber, ele demitiu do cargo de assessor e nomeou o secretário. Então ali não há crime envolvendo propriamente o Kleber Moreira. O Kleber Moreira não foi condenado. Mas o José Augusto, que é tio da primeira-dama, e no caso aqui ele foi condenado, o prefeito Armando. Eles terão que pagar a multa e o prefeito Armando Carneiro ficará 3 anos inelegível, segundo diz aqui a sentença da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A Alexandra Moreira hoje ela é vereadora, que a mãe é vereadora de oposição lá, faz oposição à prefeita Fátima Pacheco. Ela é uma bolsonarista assumida, né, cidadã de bem. Mas ela tem uma característica que há de se reconhecer, que é admirável. Ela é uma pessoa aguerrida, ela é uma pessoa assim, combatente, ela não se entrega
nesse processo de debate. Ela é a única, talvez, a vereadora a vereadora de oposição ali que faz a oposição mais intensa à atual prefeito do município, a Fátima Pacheco. Mas o grupo do marido dela, do Armando Carneiro, o que ainda assim sobrevive desse grupo, agradece muito a ex-primeira-dama Alexandra Moreira. Porque ela é que mantém ali, organiza o grupo político, organiza aquilo tudo, faz aquela... mantém a chama desse grupo praticamente acesa, né? E ela tem com isso aqui, ela tem um ônus muito grande, porque com isso aqui ela assume uma antipatia muito grande de um conjunto de pessoas, porque ela nessa disputa local, ela é muito aguerrida. Então ela tem um ônus muito grande em função dessa personalidade dela. Essa condenação aqui, tio e sobrinho, dentro de uma secretaria de saúde, 2 parentes dentro do mesmo ambiente, dentro de uma secretaria municipal de saúde, isso também foi de um primarismo tremendo, né? Que afronta a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui afronta sobremaneira. E afronta sobremaneira uma cidade que tem um nível, que até então tinha um nível de pobreza, tem um nível de dificuldade, de acesso a emprego muito grande. Que Samã é uma cidade que ela vive no entorno, o grande fomentador de emprego na cidade é o município. O município mantém hoje uma rede de assistência social muito grande nesse período de pandemia, que atenuou, que mitigou muito os efeitos da pandemia da Covid-19. Então é uma cidade que tem uma dependência muito grande da prefeitura. Aí você pega uma multidão, uma quantidade enorme de pessoas que não têm acesso a emprego, e você vai para uma secretaria, vai lá e encontra uma árvore genealógica, uma família inteira dentro de uma secretaria de transporte. Falando uma família inteira, mas pode aqui no que se refere aqui, no que pode parecer um exagero, mas você vê o tio e o primo da primeira-dama empregado, e a primeira-dama já secretária de saúde. Então você vê assim uma oligarquia dentro de uma prefeitura, tamanho de Quissamã, uma cidade como Quissamã. Então isso afronta o bom senso, afronta a cidade, afronta a comunidade, afronta todo mundo e afronta a justiça. E a justiça nesse aspecto aqui, o Ministério Público de Quissamã nesse aspecto aqui, foi muito proativo, porque combateu, denunciou, promoveu a ação civil pública, e a justiça, o juiz de primeira instância, sentenciou, e o tribunal, a segunda Câmara Civil, manteve na íntegra a decisão do juiz de primeira instância, a fundamentação do juiz de primeira instância. Então se demonstra o seguinte, que a decisão, a denúncia do Ministério Público, ela foi muito bem fundamentada. O Ministério Público primeiro advertiu, não entrou logo com a ação. Diante da inobservância da advertência, ofereceu uma ação civil pública. O juiz fundamentou uma decisão, condenou, e a segunda Câmara Civil manteve a condenação. Como essa decisão é em segunda instância, em tribunal colegiado, o prefeito Armando Carneiro, ele fica inelegível pelos próximos 3 anos. Ele está inelegível, ele não pode disputar a eleição, ele não pode fazer contratos com o poder público, ele não pode ser nomeado em cargo público, e se ele for sócio majoritário de uma empresa, de qualquer CNPJ, essa empresa está impedida de ter acesso a benefícios fiscais, a créditos do governo. É o que diz aqui a sentença. É o que está dizendo aqui a sentença, que foi mantida pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. Eu